Irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição da carta aos Hebreus. Gostaria que você abrisse comigo o capítulo 10 de Hebreus. Chegamos agora à 22ª parte. Vamos continuar adorando o Senhor, agora nos debruçando sobre a sua palavra, pedindo graça para que Ele nos ensine mais, não é? Especialmente num texto bastante difícil aqui, não é? Nesse capítulo 10, que nós vamos trabalhar agora os versículos 26 a 31. Capítulo 10 de Hebreus, de 26 a 31. Estamos então na 22ª parte, 22ª exposição. Vamos lá, o texto diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós suplicamos, Senhor, a Tua ajuda na direção do Teu Espírito Santo, nosso verdadeiro e supremo Mestre, porque confessamos a nossa incapacidade de tirar das Escrituras aquilo que é alimento para nós, se não for pela intervenção do Teu Espírito. Por isso, ó Espírito Santo, guia-nos nesse estudo, guia-nos nessa meditação da Tua Palavra, e abra o nosso entendimento, tanto para mim que está falando, como para todos aqueles que me ouvem, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em nossas mentes e corações. Ó Deus, e que assim, Senhor, o Teu nome seja glorificado com a Tua igreja suprida e alimentada na palavra. Nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto sobre o tema apostasia, o oposto do novo e vivo caminho. Apostasia, o oposto do novo e vivo caminho. Nós já vimos na última exposição que a superioridade da pessoa e da obra de Cristo, como perfeito e eterno sumo sacerdote, mas também o autor nos mostrou nesse capítulo 10, aliás ele já vinha mostrando desde o capítulo 5, que Cristo não era somente o perfeito e eterno sumo sacerdote, mas também o perfeito e eterno sacrifício que nos leva realmente a Deus. Então, isso tudo nos introduz, ou Cristo nos introduz, de uma vez por todas no verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo, que ele também trata nesse assunto, nesse capítulo 10 também, mostrando que há um tabernáculo verdadeiro nos céus. Esse tabernáculo é o que Cristo ministra. Ele adentrou e ficou, e nós em Cristo estamos lá com Ele. Então, na presença de Deus, o autor nos mostrou que somente através de Cristo nós podemos estar e permanecer na presença de Deus. É isso que ele quis dizer. Então, viver aqui e agora, na presença de Deus, é só através da igreja, só através de Cristo e a igreja. Ninguém pode dizer: eu estou bem com Deus, mas não congrega, não reúne, não está afiliado ou é membro de uma igreja local. Não existe esse tipo de coisa, né? O autor também chamou essa excelsa bênção de novo e vivo caminho. Isso nós vimos aqui do capítulo 10, de 19 a 25, que vimos na última exposição de Hebreus. Ele chama de novo e vivo caminho, a grande bênção que Jesus Cristo nos abriu, além do véu que nos separava de Deus. Ele adentrou, o momento que Ele entrega a sua vida,
e ele rende a sua vida lá na cruz. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, de cima para baixo. É como se Deus estivesse rasgando de cima para baixo. Então é Deus que nos traz a salvação na pessoa de Jesus, né? Ele mostra isso. Esse é o novo e vivo caminho. Com isso, então, o autor quer nos encorajar, ou encorajar os seus leitores, e nós somos alcançados por essa graça nesses estudos. E o autor quer encorajar de forma positiva. Primeiro, ele mostra de forma positiva, ele quer encorajar os seus leitores a permanecerem firmes na fé em Cristo e na igreja, em Cristo e na igreja, tanto que ele termina mostrando que essas bênçãos que Cristo concedeu a nós, lá do versículo 19 a 25, ele termina dizendo que é importante congregar, não deixando de congregar. A prova maior de que nós estamos em Cristo é que nós também congregamos. Também congregamos. É óbvio que não é a única, mas é uma das mais importantes provas ou evidências de que nós estamos em Cristo, é que nós congregamos, não é? E ele diz isso no versículo 25. Então, no caráter positivo seria isso: ele nos abriu esse novo e vivo caminho, nos deu esse novo e vivo caminho. Agora, o texto que nós vamos trabalhar nessa manhã, de forma negativa, ele vai mostrar o castigo do pecado voluntário. O autor vai descrever o castigo de quem, por um tempo, permaneceu na igreja, pertenceu a ela, mas não criou raízes na igreja, não praticou a doutrina apostólica e, por fim, apostatou. O argumento dele aqui é mostrar o perigo da apostasia. Ele vai trabalhar, diferentemente do que Paulo trabalha em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que fala do incrédulo que rejeita a fé. Aqui o autor de Hebreus vai trabalhar mostrando o perigo daqueles que uma vez esboçaram fé, aparentemente tiveram fé, reuniram numa igreja, caminharam com o povo de Deus um período, mas depois abandonaram a sua fé. Então é isso que ele vai trabalhar, de forma negativa agora. Não criou raízes e por fim vai apostatar. Ele já havia exortado de forma semelhante, de maneira dura, bastante firme. O autor já havia exposto isso nessa carta, no capítulo 5, a partir do versículo 11, até o capítulo 6, versículo 8. E ele mostra ali o perigo da estagnação, o perigo de não crescer espiritualmente, o perigo de ser criança constante. É óbvio, ele não está falando de crente novo, recém-convertido, mas alguém que está há algum tempo na igreja e não cresce. E ele diz: eu queria dar-vos alimento sólido, não posso, porque vocês são crianças. Criança não sabe comer alimento sólido, e isso é um perigo para vocês, porque vocês não sabem lidar com o pecado e com o problema do inimigo. Vocês estão vulneráveis, vocês não cresceram, vocês não têm força. Capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 6 do capítulo 8, ele chega a dizer que pessoas que tiveram contato com essas bênçãos, experimentaram o dom de Deus, experimentaram a boa palavra de Deus, reuniram numa igreja, experimentaram, provaram a ceia do Senhor, foram batizados e deixaram. Ele diz que eles são semelhantes àquela terra que, mesmo recebendo todo o cuidado do agricultor, a chuva que cai sobre ela constantemente, ainda assim ela não produz fruto. E ele termina no versículo 8 do capítulo 6 dizendo que essa terra está perto do fim. Aliás, o seu fim é ser queimada. Queimada. É o fim do apóstolo. Vamos trabalhar então. Vamos dividir essa perícope aqui de hoje em 4 partes. 4 partes nós vamos trabalhar. Primeira parte, versículo 26, a primeira parte do versículo 26. É o tema, a gravidade da apostasia. Primeira parte, nós vamos ver a gravidade da apostasia. Segunda parte, o finzinho do versículo 26 e o versículo 27 inteiro, nós vamos ver o destino do apóstata. O destino do apóstata. A terceira parte,
versículos 28 e 29, nós vamos ver a comparação que o autor faz, a comparação entre a apostasia do Velho Testamento e a apostasia do Evangelho, ou a apostasia do Novo Testamento. A comparação que o autor faz entre a apostasia do Velho e a apostasia do Novo Testamento. E a última parte, quarta parte, vamos ver o caráter fiel, justo e vingador de Deus, versículos 30 e 31. Então essas são as 4 partes para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá, primeira parte, a gravidade da apostasia. Ele diz no versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele começa a dizer por quê? Porque aqui ele está ligando com o que ele já disse anteriormente. O que ele diz? É como se ele estivesse dizendo assim: já que vocês têm tudo isso que Cristo conquistou por vocês, o grande sumo sacerdote, o grande sacrifício, Deus lhes concedeu isso em Cristo, um novo e vivo caminho para estar na presença de Deus. Já que vocês têm toda essa bênção, essas bênçãos em suas mãos, se vocês deliberadamente continuarem no pecado, não tem mais jeito. E isso é com conhecimento. Eu não vou dizer nem crente, toda pessoa que congrega tem conhecimento. Porque às vezes as pessoas estão aqui, mas elas não são verdadeiramente convertidas, mas elas estão ouvindo muitas verdades, muitas. Só que às vezes elas rejeitam a verdade, elas não tomam posse da verdade. E o autor diz que isso é deliberadamente, conscientemente. Não é que eu não entendi o que foi dito, não, ele rejeita deliberadamente mesmo, ele faz de propósito. Então, Cristo fez tudo isso em sua obra, que é a continuidade tão maior do que a revelação de Deus no Antigo Testamento. Agora Cristo trouxe uma revelação maior, mais fácil de ser compreendida do que a revelação do Velho Testamento. E a revelação do Velho era parcial, ela foi progressiva, mas ela não era completa. Quando Cristo veio, trouxe a revelação de Deus completa, e ainda assim alguém diz: não, eu não quero, deliberadamente a rejeita. O autor diz que não tem remédio, não tem mais jeito. Então viver deliberadamente é viver de propósito, intencionalmente no pecado. É o que nós chamamos então de apostasia. Eu vou lembrar vocês várias vezes durante o nosso estudo de hoje o termo apostasia, e aquele que apostata é o apóstata, não é? Nós vamos lembrar sempre isso. E isso é gravíssimo, é gravíssimo. É rejeitar o que Deus lhe deu graciosamente. Dentro do plano de Deus, não importa que Ele tem eleitos que Ele concede graça para aceitar essa verdade, e outros Ele não concede graça, e embora estejam dentro da igreja, essas pessoas ainda vão rejeitar essa graça. Mas Deus não deixou espaço, a não ser para que todos sejam responsáveis. O que rejeita é responsável, apesar da soberania de Deus. Ele não ficará impune. Então, o pecado, preste atenção, o pecado, que ele diz aqui, viver deliberadamente no pecado, precisamos entender uma outra coisa. Não são pecados que corriqueiramente nós crentes, os crentes caem de vez em quando, falhas, pecados que a gente cai, mas depois se arrepende, pede perdão e volta para Deus. Não é esse tipo de pecado que prova que nós somos apóstatas. Não é isso. Uma vez que houve um arrependimento, é sinal de que você é filho, porque como filho pródigo, ele também cai em si, se arrepende e volta para a casa do pai. Então não é esse tipo de pecado que o autor se refere aqui. É um outro muito mais grave. É o pecado de viver deliberadamente ou viver de forma contínua no pecado, é achar que mesmo no pecado está tudo bem na vida dele, não sente nada, não tem nenhum tipo de arrependimento, não há dor no seu coração,
não há aflição por estar nas trevas. Então esse é o pecado que nega a fé sem arrependimento. E vejam, ele diz aqui que depois de termos recebido o pleno conhecimento, então o apóstata sabe que está em pecado. Ele sabe, ele tem conhecimento, ele tem noção, ele vive deliberadamente, e por isso ele sabe, é lógico, ele sabe que está em pecado. Por isso que é deliberadamente, por isso que é intencionalmente. E após terem sido batizados até, andarem um tempo com o povo de Deus, servirem a Deus na igreja, vejam, irmãos, que coisa que nos deixa assustados, amedrontados, não é mesmo? Porque isso nos põe em xeque, porque eu e você podemos estar entrando num caminho desses, e eu vou mostrar para vocês depois qual é a saída. Mas por isso Deus traz temor nos seus filhos, e graças a Deus pelo temor que hoje cai em vossos corações e no meu coração também. É sinal que você é um filho legítimo. Então, ele diz aqui que nessa vida contínua no pecado, é esse o pecado que não tem mais jeito, é gravíssimo. É pior que o cão que volta ao vômito, ou a porca que volta à lama, como diz Pedro lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 22, eu vou trabalhar um pouco no final também, acoplando esse texto de Pedro. É pior. Pedro diz assim: era melhor não ter conhecimento da verdade do que, uma vez conhecendo, desviar-se da verdade. É pior o estado do apóstata do que o estado do incrédulo. Eu não vou especular aqui, o castigo lá no inferno, para um vai ser um, para o outro vai ser outro. Eu não estou dizendo isso, ninguém tem esse direito. Mas a Bíblia nos diz que esse problema do apóstata é muito mais sério do que aquele que permanece na incredulidade e não teve conhecimento da verdade, ou não quis ter. Muito bem, essa é a primeira parte. Então ele diz que é grave, a gravidade da apostasia, porque ela é deliberada, ela é consciente, ela é como se fosse, desculpe a expressão, mas é como nós usamos corriqueiramente, né? É como se desse um tapa no rosto do Senhor e dissesse: eu não quero, eu rejeito isso, deliberadamente. Muito bem, a segunda parte agora então, vamos ver o destino do apóstata. Qual é o destino do apóstata? Versículo 26, finzinho, ele diz assim: já não resta sacrifício pelos pecados. Em primeiro lugar, não restar sacrifício nenhum quer dizer que o sacrifício de Cristo não está disponível para este caso. Não está disponível para o apóstata. O sangue de Cristo é para os arrependidos. Não é que vem primeiro o arrependimento, depois Cristo derrama o sangue. Não, o sangue está disponível, mas o Espírito Santo trabalha nos eleitos, produz arrependimento, e uma vez arrependido, o crente volta para o Pai, e ele toma posse do sangue que o lava de toda a sua impureza, como diz em 1 João capítulo 1. Ele confessa os seus pecados, e o sangue de Jesus Cristo é poderoso para limpar, purificar os seus pecados. E não é esse caso aqui, é como se fosse um antídoto contra o juízo de Deus, que foi rejeitado pelo apóstata, e uma vez rejeitado, então não há mais esperança para ele, não há mais esperança. Então olha o destino dele. Primeiro, não tem remédio, não tem sacrifício, e como consequência disso, em segundo lugar, ele diz, versículo 27, pelo contrário, já que não tem mais sacrifício, não tem mais remédio, então resta certa expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os... Qual é o termo que o autor usa aqui? Adversários. O apóstata nunca deixou de ser inimigo de Deus. Lembram-se em Romanos? Nós vimos agora há pouco na exposição, na aula da EBD, quando o Rodrigo falou sobre Romanos 5:1, na sequência ele diz então que nós éramos inimigos de Deus, mas uma vez justificados agora somos filhos, amigos de Deus, temos paz com Deus. O apóstata não tem essa paz. O apóstata,
ele, por viver deliberadamente no pecado, rejeitando o remédio que Deus lhe deu, ele tem essa certa expectação, é uma expectativa de juízo, é uma expectativa de que ele ainda tem dívida com Deus e de que ele é inimigo de Deus. Então ele não tem paz com Deus e já sente em sua alma uma expectativa de castigo eterno no fogo. Como é que isso funciona? Eu não sei. Mas o apóstata, ele tem algo dentro do seu íntimo, e ainda que ele rejeite, não conte para ninguém, ele sabe que Deus é seu inimigo. Ele sabe que ele não tem paz com Deus. Alguma coisa o incomoda. Ele sente como se fosse já as chamas de algo horrível e que está se aproximando. Ele sente já em sua alma uma aflição, ainda que ele rejeite. Alguns mais, outros menos, não sei, mas ele já sente isso, a rejeição de Deus, porque ele rejeitou a Deus. Então, resta essa expectativa, ou seja, não tem remédio para o apóstata, e ele tem essa expectativa horrível como inimigo de Deus. Eu já falei aqui para os irmãos, o pior inimigo que uma pessoa pode ter não é o diabo, não é o homem mais poderoso desse mundo, não são todas as hostes espirituais do mal, não. O pior inimigo que alguém pode ter é Deus. Porque se Deus for contra vós, quem será a favor de vós? Quem? Quem poderá ajudar vocês se Deus está contra vocês? O soberano, o todo-poderoso, está contra vocês. Não resta ajuda nenhuma, somente uma certa expectativa de destruição total e eterna. Terceira parte. Agora ele vai comparar a apostasia do Velho Testamento com a apostasia no Novo Testamento. 28 e 29 ele diz assim, primeiro, versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está afirmando, e ali os crentes que estavam ouvindo, como judeus convertidos ao cristianismo, sabiam muito bem disso. E nós também, porque estudamos a palavra de Deus. Morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Alguém via, alguém do povo, pessoas do povo de Israel, via uma pessoa cometendo um delito grave. Aqui ele está mencionando, eu esqueci de anotar aqui o texto, mas me parece que é Êxodo. E ele mencionando o Êxodo, ele está dizendo assim, que as pessoas que estavam dentro do povo de Deus e de repente partiram para a apostasia, e a apostasia lá no Velho Testamento é a idolatria, partiram para a idolatria. Se eles fizessem isso, eles precisariam ser apedrejados até a morte. Então morria e sem misericórdia. Ah, porque é o filhinho do pastor, porque é o filho de um irmão tão querido, um grande ofertante na igreja, grande coisa, vai ser apedrejado do mesmo jeito. É Deus quem determina isso. Vejam que nosso Deus é um Deus sério. Ele não lida com a questão da apostasia meia boca, como nós fazemos com os nossos filhos. Não, Deus é um Deus sério. Então ele trata aqui, ele diz que se confirmada a apostasia, como no caso do Velho Testamento, por 2 ou 3 testemunhas, o apóstata era apedrejado até a morte sem misericórdia. Aliás, é Deuteronômio 17:6, pelo depoimento dessas testemunhas. Agora ele mostra no versículo 29. Pense então, é como se ele estivesse dizendo assim, o autor, pense agora no segundo caso. Se lá no Velho Testamento uma revelação parcial, Cristo ainda não tinha vindo, poderia ter vamos supor, poderia amenizar um pouquinho a pena, né? Já que não era a revelação total de Deus, ainda uma revelação parcial, então era lei, Cristo ainda não tinha vindo, então não dá para amenizar a pena, não dá para aliviar a pena? Poderia, não é? Não, Deus não quis fazer isso. Então, já que lá, na revelação menor,
era morto e sem misericórdia, ele leva para pensar fazendo uma pergunta retórica. De quanto mais severo, versículo 29, né? Quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que, olha só, quem são as testemunhas que o autor arrola aqui? Primeiro, o pai. Se no primeiro caso 2 ou 3 testemunhas era o suficiente para apedrejar e matar o apóstata, agora, olhem só quem são as testemunhas. Primeiro, Deus enviou seu Filho como propiciação pelos pecados, e o apóstata rejeita. Então, ele está pecando contra Deus. Ele diz aqui: de quanto maior castigo será julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Aqui é como se ele estivesse rejeitando o presente que Deus lhe deu. Então ele pecou contra o Pai, ele pecou contra Deus. Segundo, profanou o sangue da aliança. Quem derramou o sangue da aliança? O Filho. Então primeiro ele peca contra o Pai, depois ele peca contra o Filho que se sacrificou por ele, que verteu o seu sangue na cruz por ele. Segunda testemunha é o Filho. Terceira testemunha: e ultrajou o Espírito da graça, peca contra o Espírito Santo. 3 testemunhas. Ele peca contra a Trindade. E a pergunta é: ora, esse apóstata não merece maior castigo do que aqueles que foram castigados na época da revelação de Deus através de Moisés, da lei, que era inferior a essa revelação agora? Qual é a resposta? Claro que sim. Claro que sim. Então a apostasia agora é infinitamente pior do que aquela do Velho Testamento. Abandonar Cristo e a igreja agora é pior do que abandonar o povo de Israel na época, antes da revelação de Deus em Cristo, a perfeita revelação. Então isso é muito pior. Então ele faz essa comparação para os irmãos pensarem, para nós hoje pensarmos. Você que está na igreja, você que caminha com o povo de Deus, não abandone o povo de Deus, não apostate, porque se você fizer isso deliberadamente, não tem remédio. Não tem remédio. Quarta parte, ele termina dizendo sobre o caráter fiel, justo e vingador de Deus, versículos 30 e 31. Ele diz assim: ora, nós conhecemos, presta atenção, ele está falando para quem? Para os judeus convertidos ao cristianismo, certo? Então é como se ele estivesse falando assim: nós judeus conhecemos o que? As Escrituras, que dizem isso aqui. Ele está usando Deuteronômio 32, versículos 35 e versículo 36. Os judeus conheciam essa parte das Escrituras, que Deus fala assim: olha, Deus fala, Deus é um Deus que fala, né? Deus é um Deus que se revela, e se Ele fala, ninguém tem desculpa para dizer: o Senhor não falou nada, como é que eu vou saber que o Senhor iria me castigar desse jeito? Não! Deus falou. E o que Deus falou? Ele disse assim: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então Deus falou, e o autor está se referindo aos judeus, mas não, nós estamos no meio. Sabe por quê? Deus falou comigo e com você através das Escrituras. E ainda que você esteja numa igreja que não seja bíblica, você não pode jogar culpa na igreja porque você tem uma Bíblia. Se você não fez um curso muito bom na autoescola, mesmo assim você passou, tirou a habilitação, e você por algum motivo infringe alguma lei de trânsito, e o guarda te multa, você não pode dizer: mas o meu instrutor de autoescola não me falou isso. Não importa, você tem a lei de trânsito nas suas mãos. Você vai ser penalizado de qualquer jeito. Você deveria conhecer toda a lei. E nós devemos conhecer toda a Escritura. Nós podemos dizer, junto com o autor aqui, versículo 30, nós conhecemos aquele que fala. Quem fala? Deus, através do quê? Das Escrituras. Repetindo, você não tem desculpa, nem eu.
Deus fala, e ele disse isso: a mim pertence a vingança. O que é que Deus falou? Deus falou que ele se vinga. Então a terrível insensatez do apóstata, aqui nós vemos que é deixar Cristo e a igreja de forma deliberada, viver como ímpio, sabendo de todas essas coisas. O apóstata não é ignorante sobre o caráter de Deus, ele peca então, por isso que ele diz lá no início, peca deliberadamente, porque ele conhece, é gente de dentro da igreja, e que caminhou com o povo de Deus, é contra esse que Deus vai se vingar. Então ele peca voluntariamente, conscientemente, e no versículo 31, o autor termina dizendo: Deus é apresentado como vingador, aquele que faz justiça com suas próprias mãos santas e justas. Para nós, homens falhos, injustos muitas vezes, muitas vezes nós temos que tomar posse daquele ditado, não é? Que não faça justiça com as próprias, na verdade é uma premissa, né? Não faça justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque nossas mãos são injustas, imperfeitas, pecaminosas. Nós às vezes não fazemos o que é correto, julgamos incorretamente as coisas e agimos de forma incorreta com as mãos. Então não faça justiça com as próprias mãos, mas Deus pode, porque Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é fiel e Ele é vingador. Então Ele faz com as próprias mãos, a ponto do autor chegar a dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível, não tem castigo maior para a humanidade em todo o universo do que cair nas mãos do Deus vivo. E por que ele fala de Deus vivo? Porque ele está dizendo aqui que o castigo que esses apóstatas vão sofrer é porque Deus é vivo. No primeiro sentido é que Ele está sempre atento. Vivo significa que Ele não está morto, ou seja, que Ele está sempre atento, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe as nossas intenções e muito mais as nossas atitudes. Ele conhece tudo isso e Ele se vinga. E é um Deus vivo também porque Ele é um Deus eterno, ou seja, este sofrimento que Ele vai impor sobre os seus inimigos apóstatas, seus adversários, será um castigo eterno, não tem fim. Como Deus é eterno, Ele não vai aliviar um segundo sequer a sua mão poderosa, destruidora, vingadora, dos lombos daqueles que apostatam, por toda uma eternidade. É horrível ou não é, meus irmãos? Talvez não tenha caído a ficha então em você ainda, mas é horrível. Cair nas mãos do Deus vivo. O que nós aprendemos, irmãos, com esse estudo nessa manhã? O que nós concluímos disso, irmãos, de uma passagem tão severa, que nos coloca realmente numa posição de cheque, que nos coloca numa posição de desafio? O que nós vamos concluir disso? Qual a lição que nós aprendemos? Eu trouxe aqui uma lição que eu gostaria de refletir com você. Quem são hoje, nos nossos dias, os apóstolos? Quem são esses apóstolos nos dias de hoje? Antes disso eu queria ler, como eu prometi para você, leia comigo 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler aí de 20 a 22, abra comigo 2 Pedro, capítulo 2, de 20 a 22, ele vai falar sobre apostasia também. Ele diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, veja bem, se deixam enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro.
Versículo 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, esse novo e vivo caminho, era melhor nunca ter conhecido, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, ou seja, com os apóstolos, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, é terrível cair nas mãos do Deus vivo, e a situação do apóstata não tem remédio. Vamos conhecer um pouco então, quem que nós podemos estar olhando agora. Eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. Um dos apóstatas que mais nos chama atenção na Bíblia é Judas Iscariotes. Porém, ele foi um dos 12, não foi? Ele foi um dos 12. Andou com Cristo. Teve o melhor mestre. Teve o melhor pastor. Mas ele apostatou. Um caso semelhante, bastante parecido, porque Judas traiu e Pedro negou. Só que houve uma diferença entre Judas e Pedro. Pedro se arrependeu. Então você nunca pode dizer, enquanto há vida há esperança. Você nunca pode dizer assim, essa pessoa aqui não tem mais jeito para ela. Ela está viva? Ore por ela. Interceda por ela. Pode ser que ela se arrependa. Mas você precisa ter cuidado, para que não se contamine com o mesmo perigo. A Bíblia nos orienta: tome cuidado com aquele que está desviado. Tome cuidado, porque você pode ser levado também por ele e com ele. Então, em primeiro lugar, os apóstatas de hoje são os falsos mestres liberais ou legalistas, não importa. Às vezes tem uma certa pseudo-igreja, uma seita, onde existem mestres ali, falsos mestres, que impõem sobre o povo um legalismo. Existem outras falsas igrejas, onde os falsos mestres ali de dentro impõem sobre a sua igreja, os membros, um liberalismo. Não importa. Eles estão no caminho da apostasia. Segundo lugar, quem são os apóstatas também? São os próprios membros dessas seitas. São os próprios membros que ouviram o verdadeiro evangelho um dia. Eles estavam numa igreja bíblica, eles estavam numa igreja que pregava o verdadeiro evangelho, apesar de falhas, porque toda igreja tem falha, tá? Se você não sabe, toda igreja tem falha. Você não vai procurar a igreja perfeita aí que você não vai achar. Mas se pelo menos ela prega as escrituras com fidelidade, bem está. Pelo menos. Essa pessoa estava no meio da igreja e por algum motivo, desilusão, preguiça espiritual e outras coisas mais, resolve deixar a igreja e seguir o caminho dos falsos mestres. Ele também é um apóstata. Entrou pelo caminho da apostasia. Ele, por algum motivo, deixou-se levar pelos falsos ensinos e essas pessoas deixaram as suas igrejas bíblicas, deixaram suas igrejas, são apóstolos. Em último lugar, em terceiro lugar, são as pessoas nascidas debaixo do evangelho, nascidas debaixo do verdadeiro evangelho, criados na igreja, desde pequenininho, debaixo do exemplo de pais piedosos. Quando eu digo pais piedosos, eu não digo pais perfeitos, mas pais que pelo menos se arrependem dos seus pecados, mostra o caminho da verdadeira fé para os seus filhos, mostra o caminho da palavra de Deus para os seus filhos, ensina o temor do Senhor para os seus filhos. E esses filhos, estando debaixo de pais piedosos e debaixo de pastores fiéis, eles deliberadamente renegam a fé em troca dos prazeres do mundo. Preferem as noitadas, as drogas, a bebida, o sexo ilícito, e vão para o mundo, e abandonam a Cristo e a sua igreja. São apóstatas. Então esses três casos para nós hoje, para você identificar.
Irmãos, eu tive um caso há muitos anos atrás, de uma pessoa que estava caminhando conosco aqui um tempo, e essa pessoa, depois de um bom tempo na igreja, não estava crescendo, não estava criando raízes, apesar das exortações pastorais. E esse homem, esse líder de família, depois de um tempo afastado, fomos atrás para visitar e ver o que estava acontecendo. A resposta foi assim: irmão, eu estou indo em outra igreja. Então bem está, qual é a igreja que você está indo? Eu estou indo na Testemunha de Jeová. Falei: irmão, como isso? Eles vinham aqui na porta, e eu abri a porta para eles, eu ouvi eles falarem de Deus, não é? E eu achei tão boa a palavra deles, e fiquei com eles. Não, irmão, você entrou pelo caminho da apostasia. Imagina, irmão, que isso? Não exagera não, vai. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Se desviaram. Eu não sei como está hoje. Deus queira que tenham se arrependido. Não sei. Perdemos o contato. Como aplicação final: como combater a tentação da apostasia que vem para todo mundo? Como combater isso? Não menosprezar os meios de graça que a igreja local lhe oferece, lhe ensina. É através da igreja, irmãos. Você tem uma responsabilidade pessoal, mas sem o corpo de Cristo, você está vulnerável. Você não aguenta o baque do inimigo, do mundo e do seu coração enganoso. Você não aguenta sozinho, não aguenta sozinho. Então, eu quero revelar para você, mostrar. Revelar não, estou fazendo revelação aqui não, tá? Nova revelação, Deus me livre. Não é isso não. Eu quero mostrar para vocês quais são os meios de graça que nós podemos aqui elencar, né? Quais são os meios de graça? Estudo pessoal e sério. Quando eu falo de estudo, é sério mesmo, irmão. Não é dar uma lidinha, vou ler um versículo e vou embora para o trabalho. Leia, tenha tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus, de compreender as Escrituras. Primeiro meio de graça: estudo pessoal, sério e profundo da palavra de Deus. Segundo meio de graça: uma vida de oração e comunhão com Deus. Através da palavra, Deus fala com você. Através da oração, você fala com Deus. Desses dois meios principais de graça, você se relaciona com Deus. Então oração, vida de oração e vida de estudo da palavra. Terceiro meio de graça: comunhão com a igreja, não deixando de congregar, como o autor nos disse, capítulo 10, versículo 25, não deixe que isso vira costume, não deixe que isso torne-se costume, congregue. Você não pode abandonar o aprisco, porque fora do aprisco, você é presa fácil para o lobo, presa fácil para os lobos vorazes. Quarto meio de graça: confissão e abandono de pecados de forma urgente. Nós estudamos na IBD na semana passada, quando vimos a vida de Davi. Davi, no Salmo 32, ele mostra o problema do pecado, a bênção do perdão, e depois ele fala: todo piedoso buscará o Senhor em tempo de poder achar-te. No caso de quem pecou, o pecador não fica muito tempo na sujeira da lama, porque ele não é mais porco. Agora ele foi convertido, ele é o Filho de Deus. Ele não quer mais sujeira na vida dele, então ele volta. E ele não perde mais um segundo sequer no pecado, ele volta. Então, terceiro meio de graça: confesse e abandone os seus pecados de forma urgente. Quarto, isso aqui eu pus por minha conta: firmeza em rejeitar, ou seja, saber dizer não para tudo o que atrai você para uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja e sem compromisso com a palavra de Deus. Rejeite isso, saiba dizer não, ainda que sejam coisinhas que você fala: isso aqui não é pecado. Tome cuidado com aquilo que é lícito, mas não convém. Tome cuidado. Irmãos, a vida com Cristo é uma bênção, é uma alegria, como nós vimos nessa manhã. São bênçãos sobre bênçãos, mas ela é séria. E essa igreja, conquanto um pequeno rebanho, ela é séria. E nós vivemos em santidade. Aquele que não vive não ficará muito tempo nesse rebanho, ou vai apostatar, ou vai ser excluído.
tema a Deus e respeite a igreja. Eu quero projetar aqui para vocês, para nós fazermos uma pequena profissão de fé. Vamos fazer uma pequena profissão de fé aqui. Não sei se vocês vão enxergar aqui. Se não der, não tem problema. Mas aqueles que conseguirem ler, nós vamos ler juntos essa finalização aqui. Isso, pode pôr. Em primeiro lugar, é que para mim aqui está aparecendo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Apareceu? Vocês conseguem ler? Se não der para ler, tudo bem. Mas olha, eu quero que você leia comigo aqui voltou naquele outro slide. Isso. Vamos ler desde lá de cima. Você consegue comigo? Vamos lá? O nosso Deus e Pai nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, além de nos fazer preciosas e muito grandes promessas, para nos tornarmos participantes da sua natureza, nos livrando da corrupção das paixões do mundo. Muito bem, uma vez que nós entendemos isso, você já se identificou onde é que nós estamos lendo? 2 Pedro, né? Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 1. Segundo slide, pode pôr agora. Bem alto agora, de ler, leiam todos comigo. Por isso, seremos diligentes em crescer como filhos de Deus, confirmando a nossa vocação e eleição, para entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um resumo de 2 Pedro 1, de 3 a 11. Estude em casa esse texto, falando sobre apostasia. Sabe o que você acabou de fazer? Uma profissão de fé. Você disse que vai permanecer nele. Que assim o seja. Que Deus conceda essa graça para você e para mim, para nós vivermos, sermos diligentes em crescer como filhos e assim confirmarmos a nossa eleição. Mas eu já não sou eleito? Sim, se você perseverar até o fim. Qual é a prova que você é um eleito? Que você nunca abandona Cristo e a igreja. Qual é a prova que você é um filho de Deus? Que você vai ser fiel a Cristo até o fim. Vai haver pecados no meio do caminho? Pode ser que aconteça, mas você vai se arrepender, vai voltar para Deus, vai confessar seus pecados, vai abandonar os seus pecados e vai continuar caminhando, e vai chegar no reino eterno de Cristo e de Deus. Amém? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos confronta, Senhor, como é difícil para a nossa natureza, porque nós gostamos de ouvir coisas boas a respeito de amor, a respeito de bênçãos e de prosperidade, mas nós precisamos também ouvir sobre juízo, sobre disciplina, sobre severidade de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus sério e ninguém brinca com o Senhor, ninguém zomba com o Senhor. Obrigado porque nós estamos diante de um Deus que promete vida eterna para todos os que forem fiéis até o fim. Ajuda-nos a sermos fiéis até o fim. Isso não está em nós, Senhor, mas está somente na obra do Teu Espírito em nós. E por isso eu peço por mim e por todos os que estão aqui nessa manhã e por todos os que hão de me ouvir, que o Senhor conceda o dom do Espírito Santo, da perseverança do Espírito Santo, para que nenhum se desvie do que o Senhor já fez, que ninguém abandone Cristo e sua igreja. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.